Hoje entrevistando Alexei Michailovsky, que, como eu disse, depois de trocar Belo Horizonte por Ottawa, escreveu um artigo sobre as dificuldades dos imigrantes que se tornou viral na internet. O artigo se chama Pense antes de partir. Para ser feliz como imigrante, é preciso esquecer o sonho canadense. Ele não existe. Então, estamos conectados com Ottawa. Boa noite, Alexei. Bem-vindo ao Fala Brasil. Boa noite, Schuster. Boa noite a todos vocês que estão ouvindo aí a Camões. É um prazer falar com vocês. E hoje estamos aí, né, para falar sobre a nossa experiência, né, e vamos em frente, né? Vamos lá. Aliás, boa tarde, que felizmente temos um sol ainda no Canadá. É verão, né? Então temos um dia mais comprido depois de um inverno rigoroso. Bom, o Alexei é doutor em música e ele tem o Vida que Segue Canadá, um canal no YouTube onde ele mostra as suas experiências. E, além disso, acabou decidindo escrever esse artigo, que eu acho bem interessante, porque, na verdade, o que a gente vê na história do mundo, na história de todos os lugares, é sempre a história dos vencedores, né? Então, portanto, dificilmente ou nunca vamos ter bem contada a história das First Nations aqui do Canadá, a história dos índios brasileiros, a história dos maias, dos aztecas, dos incas e tantos povos que foram dizimados pelos vencedores, né? Então, quem conta a história é sempre quem ganha e não quem perde. E também tem aquela coisa natural do ser humano, que ele tem receio de contar que não foi bem sucedido em uma iniciativa, em algo que fez. Então, muita gente que vem para o Canadá acaba não contando todas as dificuldades por que passa. Como é que você vê isso, Alexei? Por que você decidiu escrever esse texto? Então, eu acredito que, na verdade, a questão aqui não é falar do ponto de vista dos perdedores, mas sim dos reais vencedores, mostrando, na verdade, a verdadeira luta que eles tiveram para chegar até a vitória. Porque a informação que você recebe é muito editada e é muito fácil separar as informações que mostram que você tem um caminho assim arrasador de vitória, tirando, né, as dificuldades, os percalços, os obstáculos, etc. Então, na verdade, eu tenho, além do canal Vida que Segue, eu tenho 2 blogs, o Vida que Segue Canadá, que concentra, né, eu passo, eu escrevo também sobre os vídeos que eu faço, e o Canadá Self-Employed, que foi o começo de tudo, porque eu apliquei para residência permanente por uma categoria muito pouco conhecida, que tinha poucas informações. Então eu resolvi começar esse blog para ajudar pessoas que pudessem seguir, quisessem seguir pelo mesmo caminho, e continuei nesse esforço de ajudar pessoas através da prestação de informações. Porque falta uma informação mais completa, mostrando essa face também das dificuldades do brasileiro que vem para o Canadá? Com certeza, falta, porque as pessoas que estão aqui, hoje você compra uma ideia, que é a ideia de emigrar para o Canadá, e o Canadá está na moda. E você vai encontrar desde imigrantes bem-sucedidos mostrando suas histórias, até pessoas que efetivamente te vendem literalmente o sonho canadense. São consultores, são empresas que vendem intercâmbio, e algumas literalmente anunciam que podem te ajudar a realizar o sonho canadense. E não é bem assim.
Perfeito. Então vamos começar a analisar o artigo que você escreveu, item por item, para detalhar mais essa ideia do que o imigrante, especialmente o brasileiro, encontra quando chega no Canadá. Você começa falando que um planejamento realista e seguro é fundamental para o processo de imigração e o início da sua vida no Canadá. Você acredita que chegam imigrantes, que o processo de imigração é demorado, mas mesmo assim chegam sem um planejamento realista e seguro? Acredito, pelo seguinte, hoje tem pessoas que acreditam que o Canadá é uma Flórida onde faz frio. E a ideia, você vê muita gente que foi para a Flórida e que exibe uma situação onde a pessoa compra uma linda casa, tem carrões na garagem e tem toda aquela coisa de Disney, que é uma loucura no Brasil, né? A Disney claro. é um ícone no Brasil e por isso tudo, como o Canadá tem possibilidades de imigração legal mais viáveis do que os Estados Unidos, as pessoas acabam vindo para cá acreditando que aqui é a América, onde algumas pessoas falam francês, onde tem plano de saúde público de boa qualidade, com os impostos das pessoas, e onde talvez você vai encontrar o Mickey Mouse vestido de urso. Essa é a minha brincadeira. É verdade. Mas eu vi muitas pessoas que não entenderam no primeiro momento, que não sabiam, que elas encontrariam uma situação onde o padrão de vida cairia significativamente. Eram pessoas de classe média alta no Brasil, que já tinham um histórico de conquistas no país e que sentem ou sentiram muita dificuldade de se ver numa situação em que essas conquistas acabaram. Zero. Realmente você fala no segundo item que certos luxos e confortos podem não caber no orçamento aqui no Canadá ou não se compatibilizar com a cultura canadense. Por exemplo, ter empregada doméstica, que aqui é muito rara. Exatamente. Porque muitos brasileiros, na verdade, não têm muita noção de que os outros países são diferentes do Brasil, por falta de vivência, por falta de experiência. Então, chegam aqui e a ideia de terem que fazer serviço de casa, terem que limpar a casa, cozinhar, não ter empregados domésticos que façam isso, porque aqui são caros, isso arrasa a pessoa. Eu já vi casos até de uma situação de quase loucura, literalmente. Eu já vi isso. Então tem gente que chega aqui e num primeiro momento, a pessoa chega para morar, mas acha que está numa viagem de férias. Sai comprando tudo que vem pela frente. Uhum. Aí, depois de um tempo, percebe que a coisa... Que, na verdade, é tudo dólar, né? Não é? E você trouxe reais do Brasil, converteu e some rapidinho. Some rapidinho, se a pessoa não souber administrar, não souber fazer um planejamento, usar uma inteligência financeira que, por exemplo, faça com que a pessoa priorize investimentos nela mesma, em vez de ter um telefone celular do último tipo e já na Bell ou Rogers, que são as empresas mais caras do país, já compra um carro. Tem gente que compra carro 0 quilômetro, sem a menor ideia de que o seguro aqui... É astronômico. Não é barato o tal do seguro. E às vezes as pessoas pecam por excesso de confiança. Um exemplo que eu cito é da carteira de motorista, que, infelizmente, é uma coisa que eu até lamento, que eu fico até... Nós temos que fazer exame de direção. E a pessoa, por dirigir há muito tempo no Brasil, e sem saber que aqui
as regras de trânsito são diferentes, é uma outra realidade, não se prepara para fazer esse exame como deve se preparar. E na verdade, a gente se recomenda ter autoescola, né? Porque tem diferenças, pode dobrar à direita no sinal vermelho, quando você entra na autoestrada já tem que estar numa velocidade alta, tem que torcer o pescoço como uma coruja para ver os pontos cegos, né? E outros detalhes. Isso. Não pode furar a placa de parada obrigatória de jeito nenhum, se furar perder o exame. Então, eu já vi brasileiros também que abusaram um pouco desse excesso de confiança por dirigirem há muito tempo e voltaram frustrados. Então, a pessoa precisa cair com os pés no chão e se dar conta. Ela está começando de novo. E com isso, ela precisa saber como é esse começo e se preparar para ele, para não ter nenhuma decepção. Outra coisa, você fala que a gente não tem certos confortos do Brasil. Lá, por exemplo, para pequenos serviços, encanador, eletricista, montador de móveis, você vai na IKEA, você tem que muitas vezes carregar o próprio móvel, uma caixa no carro, ou mandar entregar, eventualmente por uma taxa, mas eles chegam lá e te deixam a caixa fechada e pronto. Você que tem que dar um jeito de montar. E é uma coisa que muita gente não tem experiência. Sempre vinha um montador de móveis do Brasil. Bom, aqui, se você quiser, pode ter também, mas é caro. É muito caro. Então, o que acontece é que o Canadá é um país que não tem raízes escravocratas tão fortes como o Brasil. O Brasil ainda vive muito esse ranço da escravidão, a desigualdade social. Então, a elite profissional não precisa fazer certas coisas que são consideradas trabalho pesado, trabalho braçal, e deixa isso para as pessoas que estão nas camadas mais baixas. Só que aqui a coisa é diferente. Todos os trabalhos são dignos, não existe subemprego aqui. Alguns trabalhos são realmente pesados, sem dúvida, mas a pessoa precisa se virar. E tem outras coisas também. Tem gente que não compra objetos usados, enquanto aqui se compra roupa usada na thrift store, móveis usados em venda de garagem, etc. No Brasil, não. No Brasil, a elite compra tudo novo e dá para as camadas mais baixas. Então, é muito difícil se adaptar a isso, né? As pessoas falam, como eu vou começar de novo? Como é que eu preciso trabalhar em Tim Hortons? Mas eu estudei, eu tenho uma faculdade no Brasil, eu quero trabalhar na minha área. Mas aí tem uma outra história que está mais à frente aí no meu artigo. Exatamente. No primeiro tempo, você pode ter que aceitar cargos que jamais consideraria no Brasil: faxineiro, vendedor de loja, lavador de pratos, ou voltar à faculdade para obter uma graduação canadense e se dedicar a isso, para se dedicar entre os nativos. Isso. Essa lista que eu falei de faxineiro, vendedor de loja, lavador de pratos, aí você pode colocar atendente no McDonald's, barista de cafeteria, enfim, todas essas coisas que no Brasil a pessoa considera como a pessoa jamais, essas pessoas que vêm, na verdade, jamais considerariam fazer. Por quê? O perfil do imigrante brasileiro no Canadá é diferente daquelas pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos e ficam lá, e algumas até crescem nisso. São pessoas de classe média, a média alta, que têm uma formação superior, que têm uma qualificação profissional boa, que muitas vezes são selecionadas por essas qualificações, mas que aqui precisam recomeçar. Então, é um marco importante na vida da pessoa. Pode acontecer uma frustração profissional muito grande, porque você tem uma carreira bem-sucedida no Brasil e vem para cá para um trabalho muito básico. Sim, muitas vezes a pessoa vem para cá pensando nos filhos, pensando em dar qualidade de vida e um país melhor para os filhos, para as crianças que têm. Isso realmente pode acontecer, mas a pessoa precisa se dar conta
de que o Canadá é um país onde você ser pobre te dá direito já a uma existência digna e até bem confortável, sobretudo se levarmos em conta o que é ser pobre no Brasil. Então, é bom ter muito cuidado, porque você vê pessoas que têm dinheiro, que têm muito dinheiro no Brasil, mas que chegam aqui, a pessoa tem status também, a pessoa tem respeitabilidade, mas quando chega aqui ela é uma como qualquer outra. Então, ela se frustra com isso. Não tem aquele o doutor, o fulano, passa na frente, não tem nada disso. Tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém estende tapete vermelho. De jeito nenhum. Bom, você comenta também que deve-se avaliar as referências de imigrantes bem-sucedidos com visão crítica. Você está vendo a situação deles hoje, após anos de luta e começos difíceis que nem sempre são relatados. É verdade, pelo seguinte, principalmente essas pessoas que têm um melhor poder aquisitivo no Brasil, essas que estão que de repente tratam o Canadá como se fosse a Flórida, né? E não querem, não tem condição de imigrar legalmente para os Estados Unidos, então acabam vindo para cá, e são pessoas escolhidas pela própria qualificação. Aí, quando elas pesquisam para saber o que vão encontrar aqui, elas se deparam com pessoas que já tiveram tempo para se recolocar no mercado de trabalho, após alguns anos vivendo aqui, né, e hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas bem-sucedidas após 5, 6, 7, 8 anos de Canadá, pegaram essa onda de blogs, Facebook, YouTube, etc., já após alguns anos aqui, porque antes não se fazia muito blog, etc. Então, hoje, a pessoa está bem sucedida e ela conta a sua história, etc., de uma forma que faz acreditar que é fácil, que é bem mais fácil do que realmente é. Então, a pessoa chega aqui e ela já começa a querer buscar, por exemplo, morar nos bairros onde moram as pessoas mais bem-sucedidas. Aqui em Ottawa, por exemplo, muita gente que chega quer morar nos subúrbios distantes da cidade, que tem aquela carinha de cinema, de sprawl norte-americano. Aí dizem que isso é para dar uma qualidade de vida melhor aos filhos, etc. Mas, na verdade, isso reflete um pouco o sonho canadense que elas trazem. É uma imagem do sonho canadense. A casa grande, no condomínio fechado, etc. E, bom, mas acontece que são lugares caros, são lugares onde o custo de vida não é tão barato. E com isso, não é todo mundo que segura essa onda no começo de vida. Então, a pessoa precisa ter uma ideia de que a referência que ela precisa ter é aquela pessoa há 10 anos atrás, não agora. Claro, tem que comparar quem está começando com quem está começando, não com quem já traçou toda uma carreira, passou por toda uma batalha já. Porque, inclusive, para começar, como você menciona, existe o problema da barreira da experiência canadense, pelo qual os empregadores sistematicamente favorecem candidatos que já estudaram ou trabalharam no país por considerá-los bem mais adaptados. Isso faz com que o país, portanto, desperdice talentos. Eu posso mencionar, inclusive, que tive colegas na minha pós-graduação aqui no Canadá que eram oriundos da Índia, país onde a língua de trabalho também é o inglês. E eles chegaram aqui no Canadá e revelaram que tinham o mesmo problema de qualquer imigrante. O problema não é a língua, né? É a experiência canadense. Eu tive uma colega no college que é americana, casou com um quebecois, casou com um quebecois, e foi morar em Gatineau, que é aqui do outro lado do rio. Tem um rio chamado Rio Ottawa, de um lado é Ottawa, Ontário, e do outro é Gatineau, Quebec.
E ela teve muita dificuldade, porque norte-americana não tem experiência canadense. Então, claro que se você tem uma formação dessas escolas de elite em nível mundial, se você se formou no MIT, numa Harvard e em outras universidades assim fora do país, ou sei lá, na Inglaterra, numa Sorbonne, etc., muito provavelmente você nem vai precisar procurar emprego aqui, você já vai receber ofertas, não só no Canadá, mas no mundo todo. Mas a barreira da experiência canadense é o fantasma que persegue todo imigrante que chega nesse país. Porque vir para cá, no final das contas, é fácil, mas arrumar um trabalho, principalmente para quem tem uma qualificação, tem uma boa experiência e tem vontade de trabalhar na mesma área que deixou no seu país de origem, é muito difícil. De repente a pessoa não encontra, ela bate, ela manda currículo para todo lado e recebe vários nãos. Né? Ou nem respondem, muitas vezes. É uma forma de dizer não, eu ia dizer isso agora. Então, a questão da experiência canadense aqui é muito séria, tanto que em Ontário existe um movimento muito forte, sério até, para que isso seja considerado como uma violação de direitos humanos. Mas... porque vira a história do ovo da galinha, né? Porque se ninguém dá uma chance, como é que você vai ter experiência canadense? É verdade, e a coisa aqui está um pouco insana com relação a isso, né? Eles gostam daquele imigrante humilde que volta para a escola, que começa a trabalhar ali bem de baixo, e aí começa a conquistar os canadenses e vai subindo, mas não é fácil não é fácil. E até porque a escola aqui é toda particular, é cara, você tem que, como imigrante, fazer um empréstimo com o governo, mas que vai levar anos para pagar depois. Sim, na verdade, se você é residente permanente, a coisa não é tão complicada. Você paga a mesma coisa que o canadense vai pagar. Mas os estudantes internacionais que vêm pelo sonho canadense daqueles irmãos mais famosos, mais canadenses do Brasil, que são realmente os que popularizaram a expressão sonho canadense, sofrem muito, porque as fees das universidades são o dobro ou o triplo. Aí a pessoa tem muita dificuldade, enfrenta muita dificuldade para conseguir os primeiros estágios, até os estágios da faculdade são difíceis, enfim, isso está mais à frente. É insano para o estudante internacional, e eu sei que muito brasileiro está querendo vir dessa forma, aqueles que não têm chance de entrar para um Express Entry ou por um processo provincial, ou um self-employed, que foi o meu, e obter a residência permanente do Brasil, vem nessa loucura de fazer um college no Canadá e, a partir daí, obter a residência permanente. E é muito difícil. Pois é, se já é caro um college, uma faculdade para um residente permanente, por estrangeiro, então, o dobro ou triplo, como você mencionou, e em dólar é dinheiro que não acaba mais. É muito dinheiro. Bom, vamos fazer um parêntese para falar da área da informática, que parece que não, isso aí não é problema. Então, mas você menciona que há muitas vagas de emprego para a tecnologia da informação, onde a barreira da experiência canadense não é tão visível, mas a concorrência é pesada e você vai ter que ser excelente. É verdade. O que acontece? Na área de TI, as práticas são mais ou menos as mesmas em qualquer lugar do mundo, porque você usa sistemas parecidos. Existem 3 tipos de sistema operacional, que é o Windows, o Linux e o macOS. Isso para computadores grandes, e para celular hoje em dia praticamente iOS e Android. E então, os softwares que se usam por aí, a forma como se montam redes, bases de dados, etc., são mais ou menos a mesma coisa. Antigamente, quando havia o processo Federal Skilled Worker,
para a obtenção de residência permanente, vinham pessoas muito bem qualificadas, com uma boa experiência nessa área, e sempre vinham muitos profissionais de TI. Essas pessoas conseguiam um emprego com facilidade, até porque elas tinham experiência, eram muito boas de serviço, então elas faziam aquela transição suave e relativamente rápida, porque saíam do Brasil, chegavam aqui, começavam a procurar emprego, em pouco tempo estavam empregados na área de formação, ganhando bem. Mas isso acabou com o Express Entry. O Express Entry, para brasileiro conseguir do Brasil aplicar e conseguir a residência permanente pela Express Entry, a pessoa tem que ser, não é boa, ela tem que ser elite, tem que ser das melhores. Do contrário, ela tem que ter uma vivência aqui para acumular pontos e já fazer um caminho andado, ou seja, já ter uma oferta de emprego, alguma coisa assim, depois de um estudo aqui, qualquer coisa, para pleitear, para somar mais pontos no Express Entry. Então, o que eu quero dizer é que profissionais medianos, profissionais que estão dentro daquela galera da área de TI, acreditam às vezes que vão encontrar emprego com facilidade aqui. Mas não é bem assim. Por quê? Porque profissionais dessa grande massa, que não tem uma contribuição que os destaque muito, assim, vão competir com a mão de obra formada aqui, com experiência canadense, integradas à cultura local, ao mercado de trabalho local, e isso é uma desvantagem. Então, se você não for muito bom no que faz, para ser competitivo com o local, não vai ser tão fácil você conseguir emprego nem em TI. Pois é, você menciona inclusive que não basta nem fazer um curso de TI aqui no Canadá, partindo do zero, para obter um bom emprego facilmente, porque até certos estágios exigem experiência. É verdade. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem. Acho que por mais que eu diga que eu não sou consultor, que eu não posso responder perguntas, que eu prestar serviço de consultoria sem formação e registro é ilegal aqui no Canadá, e eu vejo gente que presta esses serviços sem estar registrado lá na listinha do CIC. E, bom, o que acontece? As pessoas vêm seduzidas pela conversa de que TI é fácil no Canadá, que tem muito emprego. De repente a pessoa nunca nem programou um computador na vida, mal sabe usar o Word e entrar na internet, navegar na internet. Aí ela vem, faz um college, o que é possível, porque você consegue entrar num curso, e à medida que o seu curso avança, você quer fazer estágios, e até os colleges oferecem. Mas quando você aplica para os co-ops, né, para os estágios, você vê que eles nem te chamam. E aí, quando você vê oferta de vaga, a coisa é assim, 5 anos de experiência, 7 anos de experiência, 10 anos de experiência. E aqui a gente sabe que pela educação básica e média, né, que existe aqui no país, quando o menino é bom de computador, a escola valoriza demais isso e aquela coisa, é bom de computador, vamos trabalhar. Então não é incomum uma criança de 10 anos começando a programar e um jovem de 15, 16 anos já tem um portfóliozinho com seus 5 ou 6 programas, às vezes até tem um appzinho à venda nas App Stores, e ele vai para o college para obter um diploma de nível superior. Eu vejo muito isso nos meus colegas. Às vezes eles são absurdamente medíocres em boa parte dos conteúdos, mas tem uma coisinha que eles são excepcionais. Aí eles, de uma certa forma, até sabem que vão conseguir trabalho nessa área que eles são excepcionais. Por exemplo, fotografia, motion graphics,
e essas coisas. E o brasileiro que chega iludido, achando que vai fazer um college, vai crescer, vai achar um estágio, vai achar um emprego, etc., e vai poder se recolocar a partir daí, quebra a cara. Eu já vi casos assim, eu acompanho um caso, até com muita torcida aqui, de um rapaz que mora em Ottawa e ele tem que fazer várias atividades profissionais, desempenhar várias atividades, tanto ele como a mulher, para, primeiro, ter um crescimento profissional e, segundo, alcançar residência permanente, que é o que nós torcemos para eles. Uhum. Então, não é fácil não. Se você nunca programou computador, você que está me ouvindo, não pensa que você vai aprender tudo do zero agora aqui no Canadá. Não é hora de ir para o Canadá. Não é hora. Primeiro tem que estar fera já no Brasil. Senão é perda de tempo, de esforço, de sacrifício. Porque, inclusive, você menciona que até mesmo mestrado e doutorado brasileiro pode não significar muito aqui no Canadá. Verdade, é o meu caso. Eu sou doutor. E houve um momento em que eu fiquei decepcionado com o college em razão de uma situação que foi criada, inclusive, por um colega brasileiro de sala que eu tive. Eu quis sair, eu quis drop out of the program, né, sair do college e retomar minha carreira acadêmica. E até procurei uma universidade aqui, né, a Carleton University, e eles me receberam muito bem, mas falaram o seguinte: olha, o problema é que você tem a formação completa de outro país, e você não vai ser tão competitivo aqui contra candidatos para vagas de pesquisador, professor, etc., que tem a formação norte-americana ou canadense. Então, a gente sugere a você que faça um segundo doutorado conosco para poder adequar a sua formação. Isso é totalmente um caso de ausência de experiência canadense. Na lata, refazer o doutorado realmente é um choque receber uma notícia dessa. Pô, cheguei, consegui concluir um doutorado, tem que fazer outro. Realmente é de chorar, né? Eu não choro por isso não, pelo seguinte: fazer carreira acadêmica no Brasil é uma das coisas que eu não recomendaria nem para os meus piores inimigos nessa altura do campeonato. Porque houve muitos cortes, tem havido muitos cortes, as bolsas que já eram muito de valor muito baixo, estão mais defasadas do que nunca com o custo de vida galopante do Brasil e simplesmente não há emprego mais, porque boa parte das vagas é do setor público e depende de toda aquela burocracia paquidérmica de concursos públicos, onde quem escolhe os novos professores são os outros professores. E com isso, não existe uma participação da comunidade e dos maiores interessados, que são os alunos. Então, recomeçar no Canadá é melhor do que insistir na carreira acadêmica no Brasil. E, na verdade, se você parar para pensar que profissional que ganha salário mínimo canadense ganha muito mais do que doutores no Brasil quando recebem bolsa de pós-doutorado, aí você fica pensando, não vale a pena. Eu tenho colegas colegas muito bem qualificados que não têm chance nenhuma, estão lá esperando um emprego e se matando uns aos outros nos concursos públicos para, quando aparecem e não têm aparecido, para conseguir vencer no Brasil. Eu tenho um vídeo no Vida que Segue que fala isso. Eu fiz quando eu fui para um congresso nos Estados Unidos no ano passado, e eu discuto exatamente que recomeçar no Canadá é melhor do que insistir na carreira acadêmica no Brasil.
Realmente é lamentável, uma situação muito difícil. Mas agora, quem não pode se iludir? A pessoa que está no Brasil, sem visto de trabalho ou sem residência permanente aqui, conseguido no Canadá, de lá tentar um emprego no Canadá, é uma chance ínfima. Praticamente não existe chance. É o que eu falei. Se você é de uma elite profissional e acadêmica, a ponto de competir no mercado mundial, eu posso citar, por exemplo, o exemplo de uma acadêmica muito bem qualificada, que agora saiu do Brasil, a doutora Suzana Herculano Rosel, de neurociência da UFRJ. Minha mulher foi até aluna dela. Ela, com artigos publicados nas melhores revistas acadêmicas do mundo, com pesquisas reconhecidas no mundo todo, foi para os Estados Unidos, porque não conseguia mais suportar nem aceitar a falta de apoio e verba para as pesquisas, para comprar até mínimas coisas. E simplesmente ela não aguentou mais e foi embora. Nesse caso, a pessoa tem condição de conseguir trabalho não só no Canadá, mas em qualquer lugar do mundo. Ela pode escolher dentre várias propostas. Mais uma pessoa que faz parte da grande massa, uma pessoa que pode ser honesta, boa de serviço, uma boa pessoa, mas que não tem esse trabalho já reconhecido internacionalmente, eles dizem aqui world class, essa pessoa não vai conseguir um emprego aqui. Fica aquelas pessoas postando em comunidade brasileira no Canadá, eu sou fulano de tal, eu sou da área de TI, eu já estou procurando emprego, mandando LinkedIn, etc., currículo, e provavelmente não vai receber resposta. Não vai, porque não tem experiência canadense, não tem referências. O Canadá funciona muito na base de indicações e networking, e por isso vai meu conselho: escolha bem a cidade onde você vai morar. Esse momento de agora, a não ser que você tenha uma base sólida, eu não recomendaria Toronto, nem Vancouver e talvez nem Montreal. Por quê? Porque a integração é muito difícil, são cidades muito grandes e onde você... É anônimo na multidão. Isso. Enquanto numa cidade menor, Ottawa já pode ser considerada uma cidade menor, você já vê que aquele centrinho ali tem pessoas que se você conhecer aqui, uma faz amizade com outra e tal, essas pessoas já vão começar a ajudar você. Então, cuidado, não cultive a ilusão de que você vai aplicar para um emprego no Canadá estando no Brasil e que vem um empregador e fala, vem, eu vou patrocinar sua imigração, etc. Isso funciona para talvez 0,0001% dos casos. Realmente é muito difícil. E agora, falando das profissões mais famosas do Brasil, que os pais querem que os filhos façam, né? Médico, advogado, dentista. E na propaganda o Canadá precisaria deles, mas o reconhecimento da formação do exterior, pela sua observação, é um processo longo, penoso e caro junto às entidades de classe. Certamente tem que voltar para a escola para se adequar aos padrões canadenses. Verdade. Vem aquelas palestras, né, de imigração e muitas vezes é o Quebec que faz isso. Aí começa, o Canadá precisa de médicos, enfermeiros, dentistas, etc. E aí, essas pessoas que não aguentam mais o Brasil, não aguentam a política brasileira, que estão completamente sufocadas, desesperadas por coisas que o dinheiro não compra, por exemplo, a questão da segurança pública no Brasil, elas falam, vamos para o Canadá. Tudo bem. Em certos processos, por exemplo, vamos supor que seja o processo do Quebec, né, e a pessoa ainda tem que aprender francês, que muitas vezes ela não sabe, o francês é muito pouco falado no Brasil, e aí ela consegue vir para cá. Aí ela já chega assim e fala, poxa, sou médico, o que eu faço para trabalhar com minha profissão aqui e tal? Aí vai nas entidades de classe provinciais e falam, olha,
Você precisa se registrar, precisa fazer essa prova, precisa conhecer todos os padrões, procedimentos daqui. Você vem de outro país, então você talvez não conheça as doenças mais comuns aqui, como nós trabalhamos. E o Canadá é todo padronizado, todo cheio de padrões, regras, tem suas burocracias também que funcionam, que são organizadinhos. Às vezes não, mas isso é outra história. E aí, até você conseguir retomar a sua carreira, sendo que muitas vezes você é melhor do que os canadenses. Porque no caso dos dentistas, por exemplo, existem muitos profissionais brasileiros que são excelentes. A odontologia brasileira é muito avançada. É verdade. A medicina estética no Brasil, por exemplo, a medicina cosmética, a cirurgia plástica no Brasil, são muito avançadas. Alguns dos profissionais brasileiros estão entre os melhores do mundo, mas tem que falar com os canadenses isso. Os canadenses não sabem. Você tem que lembrar que a maior parte dos canadenses não sabe nada sobre o Brasil. E com isso, a gente tem aí a questão da comunidade pouco organizada, porque os brasileiros, se for levar em conta os árabes, os chineses, e indianos, com certeza, paquistaneses e vietnamitas, são desunidos, né? Os brasileiros são desunidos, não tem uma organização com associações, bom, pode até ter associações, mas isso está começando muito ainda. São muito incipientes, é muito pequeno. E o brasileiro não tem muito, né, na cultura do brasileiro, essa coisa coletiva de somos brasileiros, vamos nos ajudar sinceramente. Aqui você precisa tomar muito cuidado, mas é outra história. Quero dizer o seguinte, que você pode ser um profissional super qualificado no Brasil, você pode ter um talento que a partir do momento que você pisa nesse país tem um potencial de contribuir muito grande para o país, mas que por conta de isso é chamado até de ignorância canadense, dessa questão de experiência canadense, dessa barreira, dessa certa desconfiança que os canadenses têm com profissionais estrangeiros, você não vai ser aproveitado. Você pode ter que fazer a sua residência médica de novo, ou seja, voltar para a escola. Você vai ter que fazer trabalhos de entrada que já ficaram para trás na sua vida há 10, 15, 20 anos, dependendo da sua idade. E isso é desanimador para muitas pessoas, porque no Brasil, as pessoas, quando elas obtêm uma certa excelência no que fazem e uma certa respeitabilidade social, elas perdem um pouco essa conexão com o começo delas, com a sua própria história. Não é só com a sua própria história, mas com essa situação que elas já passaram, onde elas tinham que provar tudo para todos. Uhum. E isso é muito difícil, depois de um certo tempo, você dar aqueles 20 passos para trás. Claro. Então, cuidado. Não é fácil. E tem mais uma outra questão, que a pessoa pode ser um profissional qualificado, respeitado no Brasil, mas a última vez que viu o inglês foi lá no ensino médio, lá na high school, né? E aí, não, vou para o Canadá. Né? Francês, francês é parecido com português, eu me viro. E aí chega aqui, às vezes sem o idioma, sem o domínio do idioma, sem a fluência. Aí é terrível. Isso acontece muito com mulheres ou cônjuges, mulheres ou maridos de aplicantes principais. No caso dos residentes permanentes e principalmente no dos estudantes que vêm para cá, é preciso falar a língua. Então, você não faz nenhum curso aqui, se não for em inglês ou francês, e você não obtém a sua residência permanente se você não tiver um inglês suficiente para tirar um 6 ou 7 no IELTS. Só que acontece que um 6 ou um 7 no IELTS não te garantem que você vai falar o inglês que é falado aqui.
E é bom lembrar que cada região, cada cidade do Canadá tem expressões diferentes, tem sotaques diferentes, tem modos de falar o inglês, por exemplo, que são diferentes entre si. O francês também, no Quebec, aqui em Ontário, em Manitoba, em New Brunswick. O francês também é falado de uma forma muito diferente. Então, você vem com o inglês da cultura inglesa ou do Instituto Brasil-Estados Unidos, ou você vem com aquele francês de Paris que você aprendeu na Aliança Francesa e cai aqui e vê as pessoas em Ottawa, por exemplo, falando parmi, ya, parmi, ya. Porque em Ottawa, por exemplo, o inglês tem muita influência do francês. Se fala efetivamente as duas línguas, o francês é muito presente. Então, ya, parmi, ya. Então, se você não tiver um mínimo de domínio da língua que vai te permitir se adaptar depressa à forma como eles falam e tal, fica muito difícil você ter um crescimento profissional além dos domínios da colônia brasileira. E muitas vezes a colônia brasileira é insuficiente para te dar um bom retorno. Então, muito cuidado nessa hora, muito cuidado. Aqui tem cursos de subsidiados. Você chega com residência permanente, faça os cursos se precisar. Você não perde nada com isso, você só tem a ganhar. Faça mesmo. E não fique só restrito às colônias brasileiras. Da mesma forma, por exemplo, os chineses, você vê várias pessoas de origem chinesa que não falam inglês. Os árabes também, são pessoas que falam só árabe. Não pode se restringir ao gueto. Não pode ficar no gueto. Tem que interagir com todo mundo aqui. Perfeito. E tem muito brasileiro que pensa que vou para o Canadá, vou desbravar o Canadá. Ele se sente no tempo do descobrimento, lá em 1500, como se ele fosse para o mato, para onde não existe nada. Na verdade, todos os países do mundo estão cheios, o mundo está com 7 bilhões de habitantes, tem gente saindo pelo ladrão em todo lugar, né? Então não tem falta de gente, aliás, tem muita gente em todo lugar. E você menciona que aqui no Canadá, o imigrante vai ser sempre lembrado pela desvantagem de ter vindo de outro país, porque na verdade você vai estar sempre competindo com alguém que nasceu aqui. Você não vai vir aqui para terra de cego onde tem um olho e vai ser rei. Na verdade, aqui você vem para o Canadá, inclusive porque tem os melhores padrões de vida do mundo, das melhores faculdades, cursos superiores. Então você vai competindo com eles, com uma alta qualidade. É verdade, é um alto padrão. E é aquela coisa, existem partes do Canadá que ainda estão precisando muito de desbravamento. Se você quiser ir para Nunavut, falar Inuktitut, viver no meio dos Inuits, tudo bem. Se você quer ir para Yukon ou para os territórios do Noroeste, eles estão lá, né? E, na verdade, para quem consegue se recolocar profissionalmente naqueles lugares, o salário é muito alto. Mas eu acho que até pelo DNA do brasileiro, você não consegue, é frio demais. Acho que aqui, para nós que estamos no sul do Canadá, já é difícil, já é um choque, né? A temperatura. Para lá é uma coisa descomunal. Eu acho que não está. Eu acho que a sua genética nem está preparada para isso. Eu cheguei no Canadá, eu já me impressionava que as crianças no caminho para a escola adoram ir chutando a neve, rolar na neve, e eu ali morrendo de frio, né? Mas está no DNA delas a convivência com a neve, né? Assim como eles chegam no Brasil, ficam desesperados de calor, aí tomam queimadura de sol e tudo, porque eles estão acostumados com uma temperatura mais baixa, né? Então já é um choque. Olha, vamos tomar cuidado, porque esses dias em Ottawa estava fazendo sensação de 40 graus. Isso não é incomum aqui. Acho que Toronto também. Quando eu estive em Toronto, estava assim também. O canadense, na verdade, ele passou por um processo de seleção natural
que envolve você lidar com uma diferença de temperatura que pode chegar a 80 graus. Então, em uma época do ano, se eu estou falando de Ottawa, você pode ter temperaturas ou sensações térmicas, que são o que conta na verdade, de menos 40 graus. E em outras épocas do ano, talvez com uma diferença de 3 meses, você tem uma sensação de 40 graus positivos. Então, o organismo de um canadense está, presume-se, preparado para suportar o frio extremo e o calor extremo também, porque que Canadá faz frio é um pouco lenda, porque as pessoas se esquecem de que o Canadá tem verão, e o verão pode ser bem inclemente dependendo do lugar. E a questão, existem outras questões, por exemplo, muita gente vai para Vancouver porque as temperaturas seriam mais amenas, mas não sabem que em Vancouver, no inverno, o sol raramente aparece e é chuva o tempo todo. Uhum. Então, não há muito o que fazer, Você tem que aproveitar, você tem que saber aproveitar as estações do ano que aqui existem. Aqui tem inverno, primavera, verão e outono. Cada estação, cada uma com as suas características e os seus prazeres. Então, viva isso se você quer vir para cá. E se quiser desbravar, eu na verdade não conheço nenhum brasileiro que foi efetivamente para Nunavut. Tem um lá, e parece que já voltou. Pois é. Bom, para completar, você menciona que adverte quem dá aquele que dá louca. Eu vou como imigrante indocumentado e depois eu me ajeito, né? Você diz que nem pense em fazer isso. Por quê? Porque é uma loucura, porque a pessoa pensa que aqui é como os Estados Unidos, né? Porque houve referências de pessoas que ficam indocumentadas nos Estados Unidos, arrumam trabalho, tem carro, tem casa e, enfim, tem uma qualidade de vida muito melhor do que sendo cidadão pleno no Brasil. Mas no Canadá não é assim. Por quê? Porque no Canadá existe muita interferência do setor público, do governo, na vida dos cidadãos. Então, você quer ter essa saúde, né? esse healthcare público financiado com impostos, você não consegue nem se inscrever para isso sem o SIN number, o CPF canadense. E se você não é residente permanente, ou você não está aqui legalmente, com visto de trabalho, etc., você não tem SIN number. E fora isso, o Canadá não precisa, na verdade, de imigrantes indocumentados. Por quê? Porque existe uma mão de obra farta, relativamente farta aqui, que realiza os trabalhos que os imigrantes indocumentados realizam nos Estados Unidos. Então, quem vai trabalhar na construção, muitas vezes, são os canadenses. E para trabalhar na construção aqui tem que ser muito bem qualificado, você tem que estudar para trabalhar na construção. E etc. E conseguir trabalho aqui, você vai viver no submundo, vai viver na sombra, não vai ter direito a nada, não vai ter benefício nenhum, vai ficar morrendo de medo da imigração. E pensa, chegar aqui como turista e falar, vou trabalhar. Se você tiver interesse em converter isso em residência permanente algum dia da sua vida, você muito provavelmente não vai conseguir. Por quê? Porque a imigração canadense pode vasculhar o seu passado, pode olhar suas redes sociais. O brasileiro é muito ingênuo nesse ponto de bradar que está se mudando para Ottawa, se mudando para o Canadá e deixando claro que não tem um visto de trabalho, mas que está se mudando e com isso está disposto a viver aqui de forma ilegal, porque trabalhar no país de posse de um visto de turista é ilegal. Então, o que os oficiais de imigração eles pesquisam, descobrirem... Eles não são bobos. Eles não são bobos e estão 50 passos na sua frente. Você pensa que você é esperto e você vai
vai enganá-los, você está indo, eles já estão voltando. Eles são profissionais disso. Uhum. Aí não pense em fazer isso. E tem também a questão de vir com a família. Eu acho que houve um salto aí, não? Pois é, mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? Então já temos que resumir e voltar ao título do seu artigo. Então, pense antes de partir. Para ser feliz como imigrante, é preciso esquecer o sonho canadense. Ele não existe. Então, fazer o quê, Alexei? Bom, se você quer vir para cá, saiba que a sua trajetória não vai ser aquele padrão de contos de fadas. Você tem toda a chance de ser muito feliz aqui, ser muito bem-sucedido, mas você vai viver a sua caminhada, o seu sonho e vai buscar com as suas forças a sua realização. Então, não venha munido de ilusões. Saiba que existe uma realidade aqui. Eu não estou falando isso porque eu sou amargo. Eu não estou falando isso porque eu me dei mal, que houve gente, a partir desse artigo, que ficou me mandando voltar para o Brasil. Não é isso. Eu estou sendo muito amigo para você. Não confie em vendedores de sonho. Não entregue o seu dinheiro. Não venha trazendo a sua família para situações que não vão te garantir residência permanente. Isso é uma tendência recente e não adianta você achar que você vai fazer um college e depois disso você vai encontrar algum empregador que vai te patrocinar, que é fácil. Não é. Aí você traz a sua família e sem dinheiro, porque isso é um projeto muito caro, Aí você bota a sua companheira, o seu companheiro e filhos numa cilada. Uma cilada que vocês podem ter que voltar para o Brasil sem a mesma estrutura financeira. E outra coisa, lembre-se que residente permanente já é difícil. Se você não é residente permanente ainda e quer vir aqui numa situação temporária, você vai gastar muito dinheiro em busca da sua residência permanente sem ter a garantia de consegui-la. Então, não pense muito antes de fazer esse investimento, não coloque tudo que você tem nisso, porque, infelizmente, você pode se ver numa situação realmente desesperadora no futuro sem saber o que fazer. Então, eu não estou querendo destruir o seu sonho, eu estou querendo ajudar você a construir o seu sonho sobre bases sólidas. Bases realistas, é isso aí. Isso. Então, se você, brasileiro que está aí me ouvindo, querendo vir para cá, se você planeja, conhece os obstáculos, sabe o que pode acontecer e sabe como evitá-los, você está começando bem aqui. É isso que eu quero passar para você. É isso aí. É só isso. Planejamento é a chave para que as coisas correm de uma maneira mais suave. Nós agradecemos a presença no Fala Brasil do doutor em música Alexei Michailovski, que trocou Belo Horizonte por Ottawa e que escreveu este artigo muito interessante sobre as dificuldades dos imigrantes no Canadá e que se tornou viral na internet. Alexei, muito obrigado pela sua presença no Fala Brasil, muito obrigado pelas suas palavras e nós agradecemos. Eu agradeço a vocês e eu espero que vocês realizem os seus sonhos canadenses da forma mais feliz possível, mais realista, que eles se tornem realidade com muita força e muita determinação. Valeu! Muito obrigado, Alexei, mais uma vez. Termina aqui o seu Fala Brasil. Estamos de volta na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Camões Rádio, camõesradio.com. Valeu, pessoal. Boa noite, Brasil!